Eu me chamo Seu Adão, pescador desde os meus 10 anos. Cresci aqui nesse rio, aprendendo com ele tudo que a vida tinha para ensinar. Desde o trabalho duro até o silêncio que a água carrega. Eu, nascido e criado na vila de Calamba, esse pedaço de mundo aqui moldou tudo que eu sou. Cada noite, cada correnteza, cada subida do vento, me ensinou mais do que qualquer escola poderia ensinar. Quando a noite cai, o rio muda de jeito. O escuro chega pesado e parece até que a água respira diferente. Aqui a gente aprende que tem silêncio que fala mais alto do que gente. Hoje eu resolvi contar algo que carrego atravessado no peito faz tempo. Uma lembrança que nunca me deixou em paz e que ainda hoje arrepia meu corpo inteiro só de pensar. Porque nesse pedaço de terra, o rio fala baixo, mas quando ele quer, ele responde. E o que ele responde não é para qualquer cristão ouvir sem perder o sono por muito tempo. Foi numa noite abafada, daquelas em que a água fica tão parada que parece vidro escuro, que tudo aconteceu. Eu estava sentado na beira da minha canoa, olhando o barranco silencioso, quando ouvi alguém me chamando. Adão. A voz saiu mansa, arrastada, como se estivesse a poucos passos de mim. Pensei que fosse algum vizinho chegando tarde, porque ali em Calama todo mundo se conhece. Mas o barranco estava vazio, só mato, lama e a respiração pesada da noite. Eu ia voltar para dentro de casa, quando a voz chamou de novo. Só que dessa vez não era voz de vizinho. Era uma voz que eu conheço desde criança, a voz do meu irmão. O mesmo tom, o mesmo jeito de me chamar. Mas meu irmão já tinha partido há mais de 20 anos. Mesmo assim, aquela voz saiu do barranco, firme, segura, como se ele estivesse vivo e me esperando ali, no meio do escuro. Naquele momento, a noite inteira pareceu prender o fôlego. Até o rio ficou parado, como se alguém estivesse ouvindo junto comigo. E é por isso que hoje eu estou aqui contando essa história, porque tem chamado que a gente não deveria atender, mas eu atendi. Desde aquela noite em Calama, eu nunca mais consegui olhar para o barranco do mesmo jeito. É estranho. A gente cresce acostumado com o silêncio do rio, com o barulho das folhas, com o coachar dos sapos e o vento cortando as palafitas. Mas tem dias, ou melhor, tem noites, em que o rio Madeira parece vivo demais, atento demais, como se guardasse segredos que ninguém deveria descobrir. E naquela madrugada, quando ouvi meu nome vindo do escuro, eu senti que alguma coisa tinha cruzado um limite que não devia. Eu passei muitos anos tentando apagar esse acontecimento da cabeça. Fingia que era eco, fingia que era cansaço, fingia que era só saudade do meu irmão. Mas no fundo eu sabia que não era nada disso. Tem chamadas que vêm de um lugar onde o vento não bate e o tempo não passa. Chamadas que sabem exatamente quem você foi, quem você é e quem você teme encontrar. E essa voz sabia tudo sobre mim. Era como se estivesse me vigiando há anos, esperando a hora exata de falar. E hoje eu decidi contar o que aconteceu, porque percebi que tem coisa que, se a gente guarda, ela corrói por dentro. E o que eu vivi naquela noite não foi imaginação, não foi sonho, e muito menos lembrança errada. Aquilo aconteceu de verdade. Ali, no barranco escuro de Calama, onde nenhuma alma viva estava, onde só eu e, seja lá o que chamou meu nome, existíamos. Antes da história continuar, eu quero pedir uma coisa. Se esse tipo de relato mexe com você, deixe o like. Isso ajuda demais o canal. Se é novo por aqui, se inscreva para acompanhar as próximas histórias. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Desde cedo, Calama já me dava sinais de que aquela semana seria diferente. O rio Madeira amanheceu parado demais, como se alguém tivesse colocado um peso invisível na água. Nem os botos subiam, não havia movimento de borbulha, e até o vento parecia ter esquecido o caminho de volta. Eu passei a manhã ajeitando minhas redes e revisando o motor da canoa. Mas a sensação de que algo me observava já rondava meus pensamentos. Era como se, a cada vez que eu virava para trás, um segundo antes tivesse alguma coisa me olhando,
escondida entre o mato do barranco. Um silêncio estranho pairava na vila, um silêncio que não era comum, nem mesmo em dias de seca forte. Mais tarde, enquanto eu remendava uma tarrafa, percebi que os sons do lugar estavam irregulares. Às vezes uma folha caía com força demais. Às vezes um galho estalava como se alguém tivesse pisado nele. Só que por mais que eu olhasse, nunca via ninguém. E Calama não é lugar de gente andando escondida. Quem chega, chega falando alto, pedindo café, chamando de longe. Ali todo movimento tem dono, mas naquele dia havia passos sem dono, estalos sem motivo e um ar denso que grudava na pele. O entardecer trouxe uma luz mais estranha ainda, aquele amarelo queimado que deixa o rio parecendo ouro velho. Eu estava sentado na beira do flutuante, descansando as pernas, quando senti um arrepio subir das costas até o pescoço. Sem vento, sem frio, sem nada. Apenas aquele arrepio solto, do nada, como se alguém tivesse passado os dedos gelados por cima da minha espinha. Levantei devagar, olhei para o barranco e vi o mato balançando levemente. Não muito. Só o suficiente para deixar claro que alguma coisa tinha passado por ali. Mas não ouvi passos nem respiração. Nada. Voltei para dentro de casa, mas a sensação não foi embora. Pelo contrário, ficou mais forte. Cada tábua da casa parecia viva, respirando junto comigo. Quando me aproximei da janela, tive a impressão de ver uma sombra se mexer no pé da escada. Uma sombra estreita, alongada, que desapareceu rápido demais para ser de gente. Fiquei ali parado, ouvindo meu coração bater no peito, tentando me convencer de que era só fruto da minha cabeça cansada. Mas alguma coisa no ar não deixava essa desculpa colar. Era como se o ambiente inteiro estivesse segurando o fôlego à espera de algo. Com a chegada da noite, esse sentimento só piorou. O rio Madeira, normalmente barulhento, ficou mudo. Nem pingo d'água, nem peixe saltando, nem galho quebrando. E quem mora aqui sabe. Quando o rio silencia, não é bom sinal. Eu me sentei na varanda com o lampião aceso, olhando para o barranco enquanto tentava relaxar a mente. Foi quando notei que a luz do lampião tremulava de um jeito estranho, como se alguém estivesse soprando de longe. Mas eu estava sozinho ali. E esse sozinho não estava soando verdadeiro naquela noite. 1 hora depois, já cansado, entrei para pegar um pouco de água. Quando voltei para a varanda, o lampião tinha diminuído de intensidade, como se tivesse perdido força. Ao mesmo tempo, senti um peso vindo da direção do barranco. Era a mesma sensação de quando alguém te observa no escuro, mas não fala nada, não se mexe, não respira. Aquilo grudou em mim, como se uma presença estivesse tentando se aproximar sem ser percebida. A noite estava tão pesada que parecia acumular nas costas. Eu tentava ignorar, tentava pensar em outra coisa, mas o sentimento vinha sempre mais forte. Tinha algo ali, parado no barranco, me olhando com paciência. Não era bicho, não era gente. Era uma atenção diferente, concentrada demais, antiga demais. Uma atenção que parecia conhecer meu nome, meus passos, meu silêncio. Quando decidi entrar e dormir, ouvi a primeira coisa que me fez travar completamente. Não foi a voz. Ainda não. Foi um deslocamento pequeno, seco, como se algo tivesse pisado no barranco e afundado levemente na lama. Mas o estranho não foi o som. Foi o ritmo. Era como se o passo fosse de alguém que não tinha pressa nenhuma. De alguém que sabia exatamente onde eu estava, a distância exata, e que não precisava correr. Fechei a porta devagar e travei a fechadura, embora soubesse que aquilo não adiantaria nada contra o que quer que estivesse lá fora. Porque não era um ladrão, não era um animal, não era ninguém da vila. Era algo que vinha obedecendo um tempo que não era o meu. Algo que sabia esperar. E naquele momento, ainda sem ouvir a voz, eu já sabia. O que estava no barranco não veio naquela noite. Ele já estava ali há dias, me observando, se aproximando passo por passo. Depois daquela noite em que ouvi o passo afundando na lama, fiquei tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas não adianta mentir para si mesmo quando o corpo inteiro já entendeu o que está acontecendo. Na manhã seguinte,
Saí cedo para olhar o barranco com mais clareza, fingindo que era só preocupação com algum bicho grande rondando a área. Mas, quando cheguei perto, vi as marcas na lama. Não eram pegadas de gente, nem de animal. Eram marcas compridas, profundas, como se algo tivesse arrastado os pés ou as pernas sem erguer o corpo. O formato era estranho, irregular, e me deu um embrulho no estômago que não conseguia explicar. Pareciam marcas de alguém que não sabe mais andar. Só se arrasta. Voltei para casa tentando convencer meu pensamento de que aquilo podia ser apenas uma ilusão causada pela chuva da madrugada. Mas quando passei pela lateral da palafita, reparei que o mato estava amassado de um jeito contínuo, como se alguém tivesse passado ali várias vezes, sempre pelo mesmo trilho. E a direção daquele trilho era sempre a mesma, a varanda, como se alguma coisa estivesse rondando minha casa todas as noites, chegando cada vez mais perto, parando cada vez por mais tempo, esperando cada vez com mais atenção. Ao longo da tarde, fiz meus afazeres tentando fingir normalidade, mas tudo em Calama parecia me observar. O vento mudava de direção rápido demais. As folhas da mangueira balançavam como se algo baixo estivesse passando por baixo delas. Até os cachorros da vila latiam para o nada. E quando os cachorros começam a latir sem motivo, quem mora aqui sabe que é porque tem. Bicho vê o que a gente não vê. E naquela tarde, eles não pararam de latir uma vez sequer para o lado do barranco. No fim do dia, fui tomar um banho no igarapé para tirar o peso do corpo. Mas a água estava tão fria que parecia ter perdido o calor do sol. Era uma frieza diferente, uma frieza que parecia subir da terra, não descer da água. Enquanto passava as mãos no rosto, senti que o barulho da mata tinha diminuído de novo. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum coachar. Só aquele silêncio encaixado, espesso, que parecia pedir que eu não olhasse para trás. Mas o pescador que vive dentro de mim me obrigou a olhar. E foi quando vi do outro lado do igarapé, entre duas árvores, uma sombra parada, alta, fina, imóvel, mais escura do que o próprio escuro. A sombra não se mexeu, não respirou, não se curvou com o vento. Apenas ficou ali, firme, como se estivesse me esperando terminar o banho e voltar para casa. Eu pisquei, e ela sumiu. Não caminhou, não deslizou, não escapou, sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. E por mais que eu tentasse racionalizar, eu sabia que tinha visto aquilo. A noite de Calama não costuma esconder esse tipo de coisa por acaso. Quando o sol finalmente caiu, a casa parecia menor. O ar dentro dos cômodos estava quente demais, pesado demais, como se faltasse espaço para eu e aquela presença respirarmos juntos. Decidi acender 2 lampiões e deixar um em cada canto da varanda. Queria luz, queria claridade. Queria qualquer coisa que me fizesse sentir menos observado. Mas mesmo com a varanda iluminada, eu tinha a impressão de que a escuridão lá fora estava mais firme, mais grossa, mais presente do que o normal. Sentei no banco de madeira e tentei pescar meus pensamentos, mas eles fugiam de mim como peixe escorregadio. De repente, senti o cheiro. Um cheiro que não sentia havia anos. O cheiro da camisa do meu irmão quando ele vinha do rio, água parada, mato molhado, suor seco. Era um cheiro tão específico, tão íntimo, tão dele, que me fez levantar devagar. A memória bateu forte demais, trazendo junto uma dor que eu achei que já tinha superado. Mas não era lembrança. O cheiro estava ali, vivo, real, atravessando o ar como se alguém invisível estivesse parado a poucos metros de mim. A madeira da varanda estalou. Um estalo longo, profundo, como se algo pesado tivesse encostado nela. Olhei devagar para a direção do barranco e vi uma movimentação lenta na escuridão. Não um corpo, não um rosto, mas uma sombra se recolhendo para trás, como se tivesse sido capturada por um reflexo de luz. A sombra não queria ser vista. Não ainda. Fechei a mão ao redor do lampião tentando firmar o coração, mas a respiração ficou curta, como se alguém estivesse dividindo o ar comigo. E foi enquanto tentava entender aquele cheiro, aquele silêncio e aquele estalo que percebi uma verdade terrível. O que estava ali não estava vindo. Já tinha chegado. E me observava com a mesma calma
com que a noite espera o rio encher. E naquele momento, sem ouvir a voz ainda, eu soube. Aquela presença não estava apenas me rondando, ela estava me estudando. Aquela noite parecia costurada para dar errado desde o primeiro minuto. A luz da lua estava torta, como se fosse filtrada por uma escuridão mais pesada do que as nuvens. Eu estava sentado na varanda, segurando o lampião como quem segura uma verdade que não quer encarar. O cheiro do meu irmão, aquele cheiro de mato úmido e rio parado, continuava impregnado no ar, como se tivesse sido trazido por alguém que conhecia cada tábua da nossa antiga casa. Quanto mais eu inspirava, mais claro ficava que aquilo não era memória. Era presença. E presença não engana. O lampião tremulou de novo e naquela tremulação senti algo passar atrás de mim. Não foi vento. Vento tem intenção de seguir, de fugir, de deslocar. Aquilo foi diferente. Foi uma presença que roçou a minha nuca sem tocar. Aquela sensação gelada me atravessou como faca molhada. Apertei os dedos no cabo do lampião e me virei devagar, com medo não do que ia ver, mas do que não ia ver. Porque o pior não é encontrar, é sentir que está ali, mas escondido. Quando olhei para o barranco, a escuridão parecia inclinada para frente, como se tivesse ganhado peso, forma, expectativa. Não havia ninguém, não havia movimento, só aquele breu parado que parecia ouvir o meu pensamento. A madeira do flutuante rangeu ao longe, e por um instante achei que alguém estivesse caminhando ali. Dei alguns passos para a beira da varanda, tentando enxergar qualquer coisa que entregasse a origem daquele silêncio. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, a noite respirou, e dessa respiração saíram as primeiras sílabas que me quebraram por dentro. Dão. O som veio arrastado, como se a voz estivesse atravessando água grossa, pesada, difícil. Era baixo, mas não era fraco. Era firme, preciso. E dito de um jeito que só uma pessoa no mundo dizia assim. Eu congelaria meu corpo inteiro se pudesse, mas minhas pernas falharam. A mão quase deixou cair o lampião. E mesmo tentando negar, mesmo tentando recusar, mesmo tentando virar o rosto, eu sabia de quem era aquela voz. Meu irmão. O mesmo timbre que eu ouvi a vida inteira. A mesma maneira de puxar o ão. A mesma respiração curta que ele tinha quando chamava por mim. Meu coração bateu tão forte que parecia uma pancada atrás da orelha. Eu murmurei quase sem som. Isso não é real. Mas a noite respondeu de novo. Dão. Dessa vez veio mais perto. Não do barranco. Não da água. Não da mata. Veio de um ponto impossível. Do lugar onde a luz da varanda não alcançava. O lugar onde o escuro se acumulava como gente. Eu senti o ar vibrar, como se aquela voz tivesse corpo, mas não peso. E aí percebi o mais aterrorizante. A voz não vinha de alguém caminhando. Ela se movia sem pisar, sem pé, sem ritmo. Era como se deslizar pela noite fosse fácil para aquilo que falava comigo. Meu peito travou. Me afastei da borda da varanda, sentindo as mãos suarem. O lampião tremia na minha mão, não pela chama, mas pelo medo. E então, pela terceira vez, a voz chamou meu nome. Mas agora, chamando do jeito mais íntimo, mais doloroso, mais familiar. Adãozinho. Meu irmão só me chamava assim quando eu era pequeno, quando me buscava no rio, quando me tirava das brincadeiras para jantar, quando me acordava cedo para pescar. Nenhuma outra alma viva do mundo usava aquilo. Nenhuma. Foi ali que minhas pernas cederam. Eu me apoiei na parede da palafita, tentando recuperar o ar, mas era como se o ar tivesse sido roubado de propósito. A noite parecia me puxar para fora, para perto do barranco, para o lugar onde a voz me esperava. Cada parte do meu corpo gritava para eu não ir, mas o coração, fraco, tolo, machucado, queria ouvir de novo, queria confirmar, queria acreditar que de alguma forma ele estava ali, mas a razão sabia. Aquilo não era meu irmão. Aquilo estava usando a voz dele como armadilha. A escuridão na direção do barranco começou a se mexer. Não mexer como gente mexe, mexer como se reorganizasse. Um movimento lento, quase líquido, como se estivesse moldando algo que queria tomar forma.
O cheiro aumentou. O frio subiu pelas minhas pernas. A noite segurou o barulho. Tudo se inclinou para mim. E então eu entendi. A voz não tinha vindo até Calama naquela noite. Ela estava esperando eu estar sozinho, fragilizado, distraído. Ela sabia meu nome. Ela sabia como meu irmão falava comigo. Ela sabia como me quebrar. E ela estava pronta para ser ouvida de perto. Aquele Adãozinho ficou rodando na minha cabeça como uma isca envenenada. Era como se a escuridão soubesse exatamente onde apertar para me desmontar por dentro. Eu tentei recuar devagar para dentro da casa, mas a madeira da varanda rangeu de um jeito estranho, como se o peso que estava escondido no escuro tivesse se deslocado também. A cada passo que eu dava para trás, algo do lado de fora parecia acompanhar na mesma velocidade. Não eram passos, não havia o peso de gente. Era como se a noite tivesse ganhado um corpo sem forma e estivesse usando o silêncio para imitar minha movimentação. Quando atravessei a porta, o lampião quase apagou na minha mão. A chama oscilou de um jeito doentio, como se estivesse sendo puxada. Fechei a porta com força e coloquei a tranca, mesmo sabendo que aquilo não ia segurar nada que não fosse humano. Encostei as costas na parede e tentei respirar, mas senti o ar tremer perto da minha orelha, como se alguém tivesse passado correndo por trás da porta. Não teve som de passo, não teve batida. Só um deslocamento leve, frio, como se uma sombra tivesse deslizado pela madeira e parado bem ali. Fui andando devagar pela sala, com a mão tremendo no lampião, tentando achar algum canto da casa que não parecesse infestado de presença. Mas não adiantava. Onde quer que eu fosse, a escuridão parecia vir junto, como se tivesse grudado em mim. A casa inteira parecia menor, mais apertada, mais sufocante. Quando cheguei perto da janela, o vidro tremeu sozinho, como se alguém tivesse soprado do lado de fora. Mas o sopro não era quente. Era gelado demais, como se tivesse vindo de água funda. Foi nesse momento que ouvi o primeiro som dentro da casa. Um estalo lento da madeira, seguido de outro, como se algo estivesse caminhando pelo corredor. Não andando, arrastando. O som era pesado, irregular, como se a criatura tivesse um corpo que não encaixava direito no chão. Eu travei. O corredor sempre foi estreito, mas naquela hora parecia um túnel sem saída, esperando para me engolir. Tentei chamar coragem, mas o medo apertou minha garganta como mão fechada. O arrastar se aproximou, centímetro por centímetro, sem pressa nenhuma. Eu não conseguia ver nada, mas sabia exatamente onde ele estava, como se o som estivesse grudado nos meus ossos. De repente, o barulho parou. Silêncio. Um silêncio tão grosso que dava para sentir no peito. E então, muito devagar, ouvi a madeira da porta do meu quarto respirar. Não foi vento. Não foi a casa. Foi aquela coisa. A porta fez um pequeno movimento. Um toque. Como se a entidade estivesse passando o dedo pela madeira, testando a textura, reconhecendo o caminho. Meu corpo inteiro ficou gelado. A chama do lampião encolheu. Quase sumiu. E quando a porta do quarto rangiu só um pouquinho, uma única palavra escapou da escuridão. Baixa, arranhada, funda. Adão. Mas não era chamada. Era aviso. Era confirmação de que ela sabia exatamente onde eu estava. Senti minhas mãos suarem tanto que quase deixei cair o lampião. E então, do nada, um segundo som estourou dentro da casa. Uma respiração. Lenta, profunda, pesada. A respiração de alguém que está muito perto, perto o suficiente para sentir o cheiro da minha pele. Eu recuei 2 passos até bater na parede. A respiração continuava, mas não vinha de um ponto fixo. Ela se movia pelo corredor, subindo pela porta, chegando até o teto, descendo de novo, como se aquilo estivesse procurando a melhor forma de chegar até mim. O cheiro ficou mais forte. Mato molhado, rio parado. E aquele odor leve de roupa velha guardada por anos. O cheiro do meu irmão. Mas misturado com algo podre, frio, vazio. A casa inteira estava tomada por uma presença que não precisava de corpo. O ar ficou tão pesado que parecia empurrar minhas costelas. A chama do lampião finalmente apagou, como se tivesse sido esmagada entre 2 dedos invisíveis. Fiquei no breu total,
sem luz, sem referência, sem coragem. E no silêncio que se seguiu, ouvi algo que me destruiu por dentro. O som de uma mão passando devagar pela parede ao meu lado. Uma mão que não deveria existir. Uma mão que arranhava a madeira com carinho, como se tivesse saudade de mim. E foi ali, naquele breu absoluto, que eu entendi a verdade que mais me apavorou. A voz tinha vindo me chamar, mas a presença tinha vindo me buscar. Fiquei alguns segundos parado naquele breu absoluto, respirando tão devagar quanto podia, porque parecia que qualquer respiração mais forte entregaria minha localização para aquilo que se movia no corredor. A mão invisível que arranhava a parede passou de novo, agora mais perto da minha orelha, produzindo um som lento, quase íntimo, como se estivesse acariciando a madeira para sentir onde eu encostava minhas costas. A sensação era tão invasiva que cheguei a sentir a vibração daquele toque atravessar minha camisa. Aquilo sabia exatamente onde eu estava, e não tinha pressa, jamais teria. O silêncio foi interrompido por um som que não era da casa, nem da madeira, nem da noite. Era o som de alguém inspirando fundo, muito fundo, como se estivesse enchendo os pulmões com o ar do meu medo. A respiração veio pesada, profunda, prolongada, e depois se transformou em algo que arrancou meu estômago. O início de um choro abafado, um choro que eu conhecia. Era o choro do meu irmão quando ele era criança, quando ele caía no barranco e ralava o joelho, quando corria para casa assustado. Como se aquela entidade tivesse cavado dentro da minha memória o som mais humano dele. E agora usava isso como faca. Eu senti minhas pernas tremerem, não pelo medo imposto, mas pela saudade que me quebrou por dentro. Não é ele, não é ele, eu repetia em pensamento, mas meu coração insistia em acreditar na mentira perigosa do som. De repente, um murmúrio se formou dentro da escuridão, como se a voz estivesse se recompondo, se ajustando, até encontrar a forma perfeita de se fazer entender. E então ela falou, clara, firme, arrastada. Adãozinho, vem cá. Aquela frase me atingiu como um remo na têmpora. Era exatamente assim que meu irmão me chamava quando eu era menino. Aquilo entrou pela minha pele, como se tivesse sido engolido vivo pela minha memória. E pela primeira vez na noite inteira, senti minha vontade se quebrar. Meus olhos arderam, minha garganta apertou. Algo dentro de mim, algo frágil, velho, cansado, queria ir, queria ouvir mais, queria acreditar naquilo, mesmo sabendo que era uma armadilha. A entidade sabia disso, por isso usava as palavras certas, aquela voz certa, aquele tom exato. O barulho do arrastar no corredor voltou, mas diferente, mais rápido, mais decidido, como se aquilo tivesse encontrado a direção certa para me alcançar. Eu recuei sem enxergar nada, tateando o chão com os pés até encontrar a parede. A madeira estava gelada, como se tivesse sido mergulhada no rio Madeira. E então, ouvi algo que quase me derrubou. Passos. Passos lentos, pesados, inconstantes. Passos de alguém que não sabia mais caminhar, mas insistia mesmo assim. Passos que vinham exatamente na minha direção. A porta do quarto abriu sozinha, com um rangido comprido, como se estivesse cansada de segurar qualquer coisa do lado de dentro. O ar que saiu do quarto era frio demais, denso demais, e trazia nele o cheiro que eu tinha sentido mais cedo. Água parada, mato molhado, roupa antiga guardada por décadas. O cheiro do meu irmão, misturado com alguma coisa morta. Minha respiração falhou. Eu fechei os olhos, mas isso só piorou. Quando a gente fecha os olhos, a escuridão vira rosto, vira forma, vira ameaça. Então, a voz chamou de novo, agora do meu quarto, muito perto, perto demais. Adão, vem, comigo. O jeito que ela alongou o vem foi tão inumano, tão doloroso, tão errado, que senti meu corpo inteiro se encolher, como se minhas entranhas tentassem escapar. A coisa dentro do quarto deu um passo para fora, um passo arrastado, pesado, como se estivesse puxando um corpo que não pertencia mais àquele mundo. A sombra deslizou pelo chão até o corredor. Não vi seu rosto, não vi seus pés. Só vi a escuridão engrossar, ganhar peso, avançar na minha direção como se fosse uma onda feita de silêncio.
A vontade de correr explodiu dentro de mim, mas minhas pernas estavam congeladas. E então senti uma mão grande, gelada, encostando na parede ao lado da minha cabeça, arranhando a madeira como se procurasse o meu ombro. Eu ouvi o som daquela unha raspando devagar, até parar bem perto do meu pescoço. Uma segunda mão apareceu perto do chão, arrastando as pontas dos dedos como se buscasse meu pé. A entidade estava me cercando. Estava ensaiando o toque final. Estava prestes a me levar. E então a voz, com a perfeição cruel da infância, chamou pela última vez: Adãozinho, desce comigo para o barranco. Foi nesse instante que entendi. Aquilo não queria só me chamar. Aquilo queria me levar para onde o meu irmão estava, ou para onde ele nunca chegou. Depois daquela noite, nunca mais consegui ficar sozinho na varanda de Calama sem sentir o peso de um olhar vindo do barranco. Não importa se o rio está cheio ou seco, se a lua está alta ou escondida. A sensação de que aquela presença ainda sabe meu nome nunca foi embora. Às vezes, acordo de madrugada e sinto o mesmo cheiro de água parada entrando pela janela, o mesmo frio que desce lento pela espinha, o mesmo silêncio quebrado por algo que não deveria existir. E mesmo que eu tente convencer minha cabeça de que aquilo tudo passou, meu corpo sabe que a verdade ainda está ali, esperando. Tem noites em que juro ouvir passos lentos na lama, passos que param exatamente onde eu estava quando ouvi meu irmão morto me chamar. Em outras madrugadas, o vento parece trazer um lamento arranhado, quase uma tentativa de fala, como se aquilo estivesse treinando uma nova voz para me chamar de novo. E o mais assustador é que mesmo com todos esses sinais, a voz não voltou a falar. E isso me apavora mais do que se ela chamasse. Porque silêncio, no Rio Madeira, nunca é só silêncio. Às vezes é aviso, às vezes é promessa. Se esse relato mexeu com você, deixe seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais e sombrias daqui da nossa região. Se é novo por aqui, se inscreva para não perder os próximos relatos. E antes de ir, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo.